Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada, porque eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Hoje é terça-feira, ainda está no início da semana. Espero que todos estejam bem na presença do nosso Pai, tenham tido um final de semana abençoado, recheado de bênção, de paz, de alegria nos corações. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de que tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, apertem no seu like, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para que as famílias botem para frente esse vídeo, para que as famílias vejam, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para ser falada, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus é para ser ouvida. Eu estou aqui falando do Senhor Jesus Cristo, da palavra dele, porque aquilo que ele coloca no meu coração é aquilo que eu falo, que eu prego, evangelizo, que eu não sou pregadora, não sei o pregar, apenas eu evangelizo, falo aqui da palavra do Senhor, porque eu aprenda com ele, com o Espírito Santo, de que ele é meu professor, e toda honra e toda glória seja para ele, porque nada eu sou, o tudo aqui é ele. Então quem tem que prevalecer, as pessoas sejam convertidas, se convertam, haja perdão, perdoe para que você seja perdoada, para que a palavra de Deus chegue no seu coração e venha fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui no livro dos Salmos. Hoje pela manhãzinha cedo, desde que eu estou pedindo a palavra, mas ele dá a hora que ele quer, no dia que ele quer, porque ele é Deus. Estou aqui só para procurar ser obediente a ele. E hoje pela manhã, minhas amadas irmãs, ele me deu a palavra aqui no Salmo 69, que diz: os lamentos de Davi, aleluia, que diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entrará até a minha alma. Atolei-me com profundo lamaçal, aonde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, aonde a corrente me leva. Aqui Davi está falando o quê? Das lamentações, que Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi passou por muito sofrimento por causa de quê? Por causa da desobediência. Davi foi desobediente por causa do pecado. Louvado seja Deus, a história que todo mundo conhece, a história de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi pagou o preço. Deus perdoou os pecados de Davi, mas Davi pagou o preço, porque ele perdoa, mas o preço é pago. Isso aí é para todo mundo, não é só para Davi, não. É para todo aquele que conhece a palavra e vai fazer o que não é para fazer. Perdão, o nosso Deus, se pedir perdão de coração, ele perdoa. Mas o preço é pago. A conta vem para todos, sem sombra de dúvida. E Davi está aqui se lamentando aqui. Os lamentos de Davi, pelo sofrimento que Davi passou por causa do pecado. Muitas vezes as pessoas acham que pode fazer o que quer. Sair pecando, sair fazendo o que acha, principalmente se for homem. A verdade é essa. Mas faz. Mas o preço vem. A conta chega para todo o ser humano na face da terra. Que procurar fazer aquilo que não agrada a Deus, vai pagar o preço. E continua aqui. Atolei-me em profundo lamaçal, aonde não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, aonde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta secou-se, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aleluia. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, você pede algo a Deus e você ora, você chora, mas Deus está ali no silêncio. Às vezes achamos que ele não está nos ouvindo, mas ele está nos ouvindo sim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele é Deus, ele fala quando ele quer, ele se manifesta quando ele quer. Porque quem somos nós? Falamos, pedimos algo a Deus e queremos que na mesma hora ele venha responder. Se ele quiser, ele responde. Se ele não quiser, ele não responde. Porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele é soberania, ele é santo. Aleluia. E nós somos falhos e pecadores. E continua aqui. Esperando
o meu Deus. Aqui no 4. E aquele que me aborrece sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente os meus inimigos. São poderosos, então, restituiu o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece as minhas experiências e os meus pecados não te são encobertos. Então, tudo que fazemos, minhas amadas irmãs, está diante dos olhos do Senhor. Nossos pecados, nossas iniquidades, que muitas vezes falamos que não devemos, pensamos que não devemos, tudo isso é pecado. Agora, cabe a mim e a você não aceitar os pensamentos que vêm. Cabe a mim e a você não aceitar nada que não provém do Senhor sobre as nossas vidas. Porque nós temos que ser pessoas de coração limpo, a mente limpa, para não passar pelo que Davi passou. Porque Davi pagou o preço. O filho morreu, o irmão matou o outro. Tudo isso ele passou por causa do pecado dele, pelo que ele fez. E quando ele pediu perdão a Deus, Deus perdoou. Mas ele pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 8, no 6. E não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aqueles que em ti buscam o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele está falando aqui que aqueles que procuram o nome do Senhor, que buscam o nosso Deus, não seja envergonhado, não seja confundido. Porque quando nós clamamos a Deus, minhas amadas irmãs, de nosso coração, queremos Deus na nossa vida ali, de joelho dobrado, ou em pé, ou assentada, você ali orando, conversando com o Senhor, porque a oração é uma conversa com Deus. Aleluia. E Deus está nos ouvindo. Então ele não deixa nenhum filho dele confundido. Ele não deixa nenhum filho dele ali na incerteza. Porque ele é Deus não é Deus de confusão, mas ele é Deus de solução nas nossas vidas. Então aquele que confia em Deus, que invoca o nome do Senhor, não seja confundido. Não seja envergonhado. Porque Deus não vergonha ninguém. Em nome de Jesus. Porque Deus, ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é força. Mas ele quer que eu e você andamos de acordo com a vontade dele. Andamos de acordo com a palavra dele. Davi aqui está se lamentando, chorando, pedindo misericórdia a Deus. Por quê? Porque foi desobediente a ele. E todo aquele que é desobediente a Deus vai pagar o preço. Não tem para onde correr. Vai pagar o preço. A conta vai chegar. Porque Deus, ele é Deus mesmo. Ele é justo. Aleluia. Ele é um Deus. Ele é um Deus justo, minhas amadas irmãs. Ele é um Deus verdadeiro. Tudo está diante da face dos olhos de Deus. Não sai nada que ele não veja. A palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que até uma folha do pé de uma árvore, um fio do nosso cabelo, não cai se ele não permitir. Tudo ele tá ciente. Tudo ele está vendo. Cada passo que nós damos durante o dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, cada palavra que sai da nossa boca, durante o dia, onde a gente estiver conversando com alguém, ele está vendo, está sabendo. Muitas vezes você não está nem falando, aleluia, mas ele já sabe o que vai sair da tua boca. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Nós temos que ter boca de bênção. Aleluia. Boca para abençoar, principalmente sua família, dentro da sua casa. Abençoe sua casa. Todo dia Senhor, chega aqui na minha casa, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa. Entra na minha casa, Jesus. Peça a Ele para entrar na sua casa. Porque nos dias de hoje, minhas amadas irmãs, muitos estão se enganando com as coisas do mundo, se iludindo, achando que as coisas do mundo, achando que o que tem
É tudo na vida, mas não é não. Tudo na vida se chama Jesus. Está aqui diante da palavra dele, minhas amadas irmãs. Ele sim, porque é ele que nos deita de noite e nos levanta de manhã. Ele nos dá o ar que nós respiramos. É Jesus Cristo. E aqui no verso, no 14, perdão, no 13. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, no tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Então, quem salva é ele. Davi se lamentou-se, mas ele foi se humilhar nos pés de Jesus, pedir a misericórdia dele. Porque é isso que nós temos que fazer todos os dias, minhas amadas irmãs. É se humilhar diante do Senhor. Porque o que nós somos nessa vida? Nós não somos nada. Quem é tudo é Ele. Ele sim é tudo. Na minha e na tua vida. Quando nós procuramos ser obedientes à palavra, quando nós procuramos se humilhar diante dEle e procurar fazer a vontade dEle. Porque Ele é que salva, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que restaura. Ele abre porta, não tem porta. Ele fecha a porta se Ele quiser. E a palavra dele diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. A que Ele abre, ninguém fecha. Então, tudo depende dEle. Tudo depende do Senhor. Nada não depende de mim, nada não depende de você. Mas simplesmente só de um só. Jesus. O autor e consumador da minha e da tua fé. Quando nós cremos nesse Jesus tão maravilhoso que Ele é, minhas amadas irmãs, você não tem noção da grandeza, do poder de Deus. Quando você crê, quando você confia, por mais que teus olhos estejam vendo tudo diferente daquilo que você quer, mas não deixe de confiar. Não deixe de esperar. Porque quando Jesus foi para a cruz, diz a palavra do Senhor, e quando Ele morreu naquela cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Ele já veio em corpo transformado. E Ele foi visitar os discípulos dele. E a palavra dele diz que Tomé, que era incrédito, não acreditava se visse os cravos da mão e do pé. E ali Jesus se apareceu ali diante deles. E ele dizendo que não acreditava que Jesus estava vivo. E Jesus diz: Tomé, tu só crê se tu vê? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Aleluia. Oh, coisa linda, minhas amadas irmãs. Você não vê, oh, aleluia. Mas você sente dentro de você que Deus está com você. Oh, Jesus amado, estou sentindo a presença de Deus, minhas amadas irmãs. Quando você não vê, mas você crê que Deus, o Espírito Santo do Senhor está na sua vida. Oh, aleluia. Está dentro da sua casa. Está dentro da tua... dirigindo a sua casa. Guiando os seus passos. Guiando a vida dos seus filhos. Minhas amadas irmãs, não tem preço. Não existe coisa melhor na vida. É você estar com Jesus, primeiramente acima de tudo. E você estar com saúde. Você está com Jesus. Você ter saúde. As portas se abrem. Um dia eu estava lendo a palavra, minhas amadas irmãs, e muitos pedem prosperidade, pedem isso, pedem aquilo. Mas a palavra de Deus, ela já é próspera. Ela é rica. Aleluia. Quando você procura ser obediente a Ele. Quando você procura fazer aquilo que agrada a Ele. As bênçãos chegam na sua vida. As bênçãos correm atrás de você. Porque Deus, Ele é fiel. Como eu falei há pouco tempo. Ele é justo. Ele é verdadeiro. E nada sai diante da presença dele. Tudo ele está vendo.
Muitas vezes as pessoas estão no canto, ai, estou sozinha, ninguém está me vendo. Não está? Está sim. O Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra está te vendo. Então não faça nada que não seja para desagradar o Senhor, para desagradar o Espírito Santo. Porque tudo está diante dos olhos dele. Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Os 4 cantos de todo o universo. Ele vê tudo e tudo ele sabe. Então, para que eu e você, porque quando eu falo aqui da palavra de Deus, também vem para mim, também, minhas amadas irmãs, porque cada dia eu quero aprender, cada dia eu quero Jesus, cada dia mais Jesus, eu quero o Senhor todos os dias da minha vida. E quero Ele. Como eu já falei em outros vídeos que eu já gravei, eu não estou aqui para falar de coisas bonitas, de coisas boas. A coisa boa que eu falo aqui é de Jesus. Aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele bota na minha mente, aquilo que Ele quer que eu fale, pela palavra dEle, a palavra dEle, eu estou aqui para fazer isso que Ele quer. Procurar ser obediente. Porque é assim que eu aprendi na palavra. Eu aprendi, minhas amadas irmãs, foi ler na palavra. Porque eu queria Jesus na minha vida. Eu queria Ele na minha vida. Mas para me saber quem Ele era, eu tinha que ler a Bíblia. E eu disse, Jesus, eu quero te conhecer. E o Espírito Santo, pela misericórdia dEle na minha vida, Ele abriu o meu entendimento. E hoje eis-me aqui. O pouco que eu sei, quem me ensina é Ele. Não fiz curso, não fiz teologia, nada disso eu fiz, nem nada disso eu quero. Eu quero só Jesus e o que Ele me ensina, aquilo que Ele quer me ensinar. Estou aqui falando no vídeo porque Ele quer que eu pregue aqui a palavra dEle. E tudo vem a ser para a honra, minhas amadas irmãs, e glória do nome dEle. Porque quem é para ser adorado é Ele, para ser amado, glorificado é Ele, Jesus. Porque eu disse-me aqui pela misericórdia dEle. Em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração. E quem ouvir esta palavra, minhas amadas irmãs, que eu não sei quem vai ouvir, mas o meu Deus, o meu Jesus sabe. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Para você saber quem é Deus, Ele está na palavra. Porque a palavra é viva. A palavra fala com você. Basta você querer esse Deus tão maravilhoso que Ele é. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você venha ter o restante de semana abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.